Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui de novo para fazer a recapitulação da nossa lição, dessa nova lição que chegou para nós nesse ano de 2026, que tem como tema Cristo em Filipenses e Colossenses. Vamos fazer a recapitulação da lição que estudamos durante essa semana e vamos apresentar a vocês os pontos principais nesse breve resumo que nós vamos trazer aqui, que vai ser apresentado em 7 partes, uma para cada dia da semana, partindo de sábado, do dia 27 de dezembro, até hoje, dia 2 de janeiro. Ok? Eu quero começar pela nossa introdução, mas antes disso, vamos fazer uma breve oração para pedir a luz de Deus para esse estudo. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, por essa lição tão maravilhosa que o Senhor nos deu através da sua palavra. E possamos, Senhor, através do teu Santo Espírito, entender e guardar as tuas palavras, para assim praticar e para assim levarmos para a nossa vida cotidiana. Pai, abençoa-nos nesse novo ano que começa. Obrigado pelo que se foi. Que o seu Santo Espírito se faça presente em nossa lição. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, eu quero começar aqui primeiramente pela nossa introdução, que tem como título Unindo o Céu e a Terra. A união do céu e a terra, ela se consuma em Mateus 28, no versículo 20, que é a grande comissão, onde Jesus diz aos seus discípulos que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, e chama eles para irem e fazerem discípulos em todas as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele lhes tem ordenado. E ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Isso está lá em Mateus, esse versículo está lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Você pegue sua Bíblia, se você não tem lição, você que tem lição, pegue a lição e pegue a sua Bíblia. E vamos acompanhar a recapitulação dessa lição, tá? Eu pedi desculpas a vocês se houver algum barulho externo, como, por exemplo, o cachorro começou a latir, mas eu vou pedir a vocês que ignorem e que foquem apenas na nossa lição e na palavra, que nós vamos fazer a recapitulação da lição e vamos aprender da palavra de Deus. Vamos tentar ignorar os ruídos externos, tá ok? Muito bem, então. Então, a grande comissão, que é justamente essa ordem de Cristo para ir e fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los as mesmas coisas que eles têm aprendido, é a forma de Jesus de estabelecer elo, comunicação, relação, aliança e união das coisas celestiais com as coisas terrenas. E é disso que se trata a nossa introdução. E é a partir desse momento que começamos a entender o propósito e a missão dos discípulos e dos apóstolos de Jesus a partir de agora. E um dos apóstolos de Jesus que mais se destacou por levar a mensagem não só para o meio judeu, mas também para o meio gentil, foi o apóstolo Paulo, que através do seu encontro com Jesus a caminho de Damasco, ele foi convertido e assim ele levou a mensagem de Cristo aos gentios em várias cidades da Ásia Menor. É lógico que eu não quero me adiantar, porque a gente ainda vai ter muitas oportunidades de falar sobre isso nas próximas lições que virão. Então eu
vou com calma, vou trazer passo a passo dessa lição e mais à frente nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre essas viagens de Paulo, sobre os momentos dele de cárcere, as provações que ele passou e sobre essa grande missão, esse grande propósito e esse ministério que não só Paulo exercia com alegria, mas também que nós também devemos exercê-lo com alegria e com vontade. Lembrando que, a despeito das adversidades, tanto Paulo quanto o nosso maior exemplo, que é Jesus, eles enfrentaram todas essas adversidades e trouxeram essa missão para dentro e para fora das igrejas. Como? Paulo através de suas cartas, Jesus através do seu ensino, através dos seus próprios discípulos e apóstolos. E Paulo, ao treinar obreiros, ministros, para a grande obra evangelística que era levar esse evangelho até os confins da terra e propagá-lo entre os gentios. A nossa lição, perseguidos, mas não abandonados. Quantas vezes, por aceitar o evangelho, por viver conforme a palavra orienta, você é perseguido, rejeitado, ou você tem que enfrentar oposição? Se você não enfrenta oposição, talvez alguma coisa esteja errada. Sim. Jesus ele deixa claro que não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. O que isso significa? Jesus ele entrou em choque com a visão doutrinária e pragmática religiosa de sua época, o pragmatismo religioso de sua época. Ele entrou em choque com eles. Por quê? Primeiramente porque eles haviam convertido o que Deus havia falado, o que Deus havia comunicado a eles, em tradição humana. Então deixaram de seguir o Deus eterno, onipotente, onipresente, onisciente das Escrituras, o Deus que tudo sabe, que tudo vê, o Deus eterno, o Deus da vida, para seguir o homem falho, para ter como Deus um homem falho, o homem mortal, o homem que não sabe de nada, o homem limitado e o homem cheio de pecados. Então Jesus muitas vezes se pegou em choque com os fariseus, chamando-os de hipócritas, pelo simples fato deles fazerem algo que era próprio deles mesmos e não das Escrituras, colocando muitas vezes um fardo muito grande sobre algo que Deus não havia nem sequer dito que aquilo ali era, que Deus não sequer havia mencionado ou falado a aquele respeito, né? Não que de certa forma fosse ruim, como por exemplo no caso de lavar as mãos, mas colocar isso no lugar da palavra de Deus era no mínimo desprezar o que Deus havia falado. E aqui o apóstolo ele nos diz o seguinte: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Filipenses 4:4. No dia de sábado nós temos aqui a história de um pastor que foi preso por sob falsas acusações, só que na prisão ele conseguiu levar o evangelho, ele continuou com a missão dele e ele converteu muitas almas ali, ganhou muitas almas para Cristo através de suas pregações e dos seus trabalhos de evangelismo, sua missão. E aqui o texto ele traz uma fala desse pastor, um pastor adventista. Ele diz o seguinte: às vezes era difícil realizar o trabalho na prisão, mas tive alegria, especialmente ao ver orações respondidas e vidas transformadas.
Uma das grandes perguntas que devemos fazer é: será que as nossas provações ou as nossas dificuldades não são para algo maior do que nós mesmos? Será que nós não estamos passando por isso ou não devemos passar por isso porque não sentimos que não é justo? Ou será que Deus nos colocou ali com algum propósito ou com algum objetivo? Nessa semana refletiremos sobre algumas situações enfrentadas por Paulo. Ele entendeu que havia um propósito maior em tudo que acontecia. Por isso temos muito a aprender com o seu exemplo ao enfrentarmos provações. Um texto muito importante e interessante que nós trazemos em nossos corações, né? Eu particularmente trago, é o texto que está em Mateus, no capítulo 10, acho que no versículo 24 e 25, que diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Jesus aqui disse isso em um momento de admoestação aos seus discípulos e também de estímulo para dizer a eles: olha, nada do que vocês façam poderá superar o que eu estou prestes a fazer, o que eu farei. Entretanto, a vocês basta isso: serem semelhantes a mim. E Jesus nunca quis dizer aos seus discípulos que eles teriam facilidade ou que a vida lhes seria fácil. Muito pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus ele traz essa ideia aos seus discípulos, ele diz aos seus discípulos, ele mesmo diz: eu vos digo isso para que não se espantem, para que quando aconteça vocês lembrem que eu disse que haveria isso. Porque pode chegar um momento em que vocês tenham que enfrentar dificuldades, frustrações, dores, prisões, julgamentos. Vocês serão levados a tribunais, vocês serão perseguidos, serão mal falados por amor do meu nome. Quando essas coisas acontecerem, não se aflijam. Olhem para o alto, porque vocês são bem-aventurados. Mais um pouquinho, no versículo 34, Jesus diz o seguinte: não pensei que vins trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer a espada. Jesus ele veio dizer que o reino do céu e o reino da terra agora se uniriam. Mas para que isso acontecesse plenamente, haveria uma batalha. Haveria uma batalha da carne contra o espírito. Jesus, quando ele vai falar a respeito, né, quando ele é pego pelos fariseus, né, e os fariseus dizem para ele que ele cura com o poder de Beelzebul ou com o poder do diabo, ele fala: por acaso pode o assaltante ou o bandido invadir a casa do valente e lhe roubar os bens sem antes amarrá-lo? Quer dizer, Jesus ele foi bem claro: como é que pode o mal, se o mal está contra o mal, então esse reino não está inteiro, esse reino está dividido. E se o reino do céu ele quer entrar, ele quer se unir, fazer aliança com a terra, é óbvio que vai haver uma batalha. Porque são dois reinos diferentes, são duas coisas diferentes, são dois planos diferentes, são duas coisas diferentes.
Tanto que em Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9, o profeta diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos pensamentos os meus pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, é lógico que para que houvesse um entendimento, uma união entre o céu e a terra, haveria uma batalha. Haveria uma batalha, haveria uma luta. E essa luta, ela se transfere, ela se materializa dentro de cada um de nós. Toda vez que enfrentamos frustrações, que enfrentamos batalhas pessoais, e muitas vezes nos perguntamos por quê. Mas o céu está aberto para nós. Só que nós temos que escolher manter nossa posição ou recuarmos. Ou nos unirmos ao céu no propósito da batalha que o céu nos coloca a assumir, que é esse de ir, fazer discípulos, ensinar as coisas que você tem aprendido, ou simplesmente abandonar a sua cruz, virar as costas e continuar vivendo como o mundo ensina que devemos viver. Ou eu sigo o céu e os seus preceitos, ou eu sigo os homens e seus preceitos. Ou eu sigo o que diz o assim diz o Senhor, ou eu sigo o assim diz o mundo. Assim que são as coisas. E muitas vezes a gente fica perdido tentando encontrar um meio termo, quando na verdade não há. Jesus deixa bem claro: eu não vim trazer a espada, eu não vim trazer comunhão entre as duas coisas. Eu sou o elo que liga o céu e a terra, mas eu não tenho comunhão com o príncipe desse mundo. Jesus mesmo diz, ele diz: aí vem Satanás, o príncipe desse mundo, com o qual eu não tenho nada, com o qual não tenho nada a ver, com o qual não tenho nenhum assunto pendente. Então Jesus, em Mateus 10, nos versículos 24 e 25, ele fala a respeito do mestre e seu discípulo, do servo e seu senhor, e deixa bem claro que se perseguiram ele, nos perseguiriam também. E Paulo, ciente dessa realidade, ele personifica essa batalha, passando por provações, por dificuldades, preso, acusado, encarcerado, acorrentado, mas não desanimado. Preferiu 1000 vezes estar preso, acorrentado, açoitado, ferido, encarcerado, do que abrir mão do ministério que recebeu das mãos do próprio Cristo. E ele o fez seu ministério com sabedoria e com excelência. Na lição de domingo, diz o seguinte, lá embaixo no rodapé: como tirar proveito das situações difíceis, das dificuldades, porque isso nem sempre é algo fácil de fazer. Como tirar proveito das situações difíceis para pregar o Evangelho, para poder assumir uma missão que muitas vezes a gente sabe que será dolorosa, ou mesmo encarar as consequências de um erro que nós mesmos cometemos, mas deixar isso de lado para continuar a nossa luta espiritual diária. Paulo passou por isso. Paulo enfrentou isso. Segunda-feira, Paulo em algemas. Em outra ocasião, Paulo disse estar entre algemas, lá em Filemon, capítulo 1, versículos 10 e 13. Durante sua prisão domiciliar em Roma, ele estava acorrentado a um soldado romano de elite,
Esse soldado era Inácio de Antioquia, um dos líderes cristãos do primeiro século. É difícil de acreditar, porém, não através do Espírito, de se ter certeza de que o testemunho de Paulo perante esse homem fez desse homem um dos líderes cristãos do primeiro século, que também esteve na mesma condição de Paulo. E é extraordinário pensar que uma pessoa que hoje divide com você uma situação difícil, amanhã pode estar vivendo a mesma situação que você viveu, seguindo e acreditando no que você seguia e acreditava. Eu não acredito, eu acredito dificilmente nos dias de hoje que alguma pessoa possa, por melhor que seja a causa, se colocar numa situação como essa, só porque uma pessoa passou por isso, ou fez isso, ou se tornou mártir, se não for pelo Espírito Santo, se não for o próprio Deus que através do seu Espírito, que tocou o coração dessa pessoa e fez ela, de fato, se converter e aceitar essa missão, que, convenhamos, é uma missão muito dura e muito difícil. Jesus mesmo, muitas vezes, ao conversar com seus discípulos, ele disse que seriam perseguidos, que seriam aflitos, que seriam, sabe? Chegou o momento de Jesus que ele fez a sua mensagem, trouxe o seu sermão e muitos o abandonaram. Então ele vira para os discípulos e pergunta: vocês pretendem me abandonar também? Então Pedro vira e fala: Senhor, para onde nós iremos? A quem iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? É daí que brota a fé verdadeira. Você acreditar que Deus, que Cristo é a personificação da vontade, da palavra do Pai, e que, independentemente da situação difícil que você esteja passando, você abraçou essa aliança, abraçou esse propósito e levou para a sua vida. Não há adversidade ou dificuldade que possa te parar ou que possa te deter. Você pode até cair, você pode até fraquejar, mas assuma o seu ministério, assuma a posição que você colocou, que você assumiu diante de Deus uma vez, e confesse o seu erro ao Senhor e peça-lhe perdão. Tome tua cama e anda. Sim, vá em paz. Continue o seu ministério de onde você parou. Como mostrar que somos ministros de Deus? Sabe a principal forma de se fazer isso? Isso já é uma reflexão minha. Mas você pode mostrar que você é um ministro de Deus diante das situações, independentemente da situação que seja. Os frutos do Espírito nos ajudam a lidar com as situações, sejam elas boas ou ruins. Desde temperança, domínio próprio, amor, paz, longanimidade, mansidão, capacidade de apaziguar conflitos e não criá-los. Todos esses frutos do Espírito nos ajudam a lidar com todos os tipos de situações, desde as mais brandas até as mais complexas e difíceis. E não são coisas que herdamos da carne, porque nós sabemos que nos dias de hoje é muito mais fácil se irar contra alguém que pisou no seu pé ou se chatear do que perdoar, do que deixar passar, do que muitas vezes até esquecer e perdoar sem guardar raiva ou mágoa ou rancor ou ficar chateado. Porque a carne, ela é assim, mas o Espírito não. Os dois devem se unir, mas só sob os termos do céu.
E o principal selo do céu, ou diria o único selo do céu, é o Espírito Santo. Como Paulo conseguiu suportar as provações? Qual era o foco da vida de Paulo, que deve ser o nosso foco? Quais recursos espirituais Paulo tinha para enfrentar as dificuldades? Vamos lá? 2 Coríntios 6, de 3 a 7. Eu vou me apressar um pouco, porque o tempo já está avançado. 2 Coríntios 6... não dando-nos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no espírito, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. O apóstolo Paulo, ele traz uma grande lição de humildade, de desapego, mas aqui ele mostra um grande desapego das coisas do mundo e abnegação das coisas do mundo, tanto boas quanto ruins, mas ele mostra um grande apego às coisas espirituais. Quando ele fala do Espírito, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça. Então, esses são os recursos espirituais para que ele pudesse passar pelas dificuldades, pelas adversidades, de maneira que isso não abalasse o seu ministério. E nós? Será que nós temos conseguido? Em 2 Coríntios 4, 7 a 12, ele diz o seguinte: temos, porém, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Lembra do que foi dito? Unindo o céu e a terra? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Esse é o grande ministério de todo aquele. Este é o ministério, o verdadeiro ministério que foi dado a Paulo e aos demais apóstolos de Jesus, de viver a realidade espiritual que lhes foi concedida após a morte e ressurreição de Jesus, e que eles deveriam aprender de Jesus e passar em forma de ministério para frente, para novos discípulos, para novos apóstolos,
para como foi o caso de Inácio de Antioquia, que se tornou líder cristão, assim como o apóstolo Paulo, que enviou cartas às igrejas, aos ministros de todas as igrejas, das principais igrejas da Ásia, assim como ele orientou e até discipulou Timóteo, assim quanto tantos outros líderes e ministros cristãos do primeiro século, né? Então, esse é o grande trabalho e a grande missão de todo aquele que aceita, né, a aliança com o céu através da pessoa de Jesus Cristo, no Espírito Santo, em fé e em verdade. O apóstolo Paulo em Filipos. A segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, ele utilizou de estratégias muito importantes e muito inteligentes para pregar e para levar a mensagem não somente às igrejas da Ásia, mas também para todos os irmãos dessas igrejas e para os ministros de cada igreja. Também com o objetivo de fazer discípulos, como já mencionei anteriormente. Ele cita o nome de várias pessoas que contribuíram para o seu ministério. Entre os tais, eu já mencionei Timóteo, aqui nós temos outros como Onésimo, Filemon, né, pessoas assim que foram tocadas por Paulo, né, pelas palavras de Paulo, pela sua mensagem, pelo o seu esforço, pela sua dedicação ao Evangelho, pelo seu ministério, né, pessoas que ouviram a palavra dele, então melhor, a palavra de Jesus através dele, e que viram o seu exemplo. E em Colossos nós também temos, né, Paulo falando aqui, a gente vai falar sobre as cidades em si, Paulo, as visitas de Paulo. Por exemplo, não há registro de uma visita de Paulo a Colossos, o que revela a eficácia de sua estratégia evangelística. O evangelho chegou à cidade por meio de Epáfras, morador local que levou a mensagem aos seus conterrâneos. Uma das grandes perguntas aqui da lição é como ele foi convertido. Mais um homem que foi converso pelo testemunho de Paulo, pelo ministério de Paulo. E esse homem se tornou mais um líder da igreja. E se tornou mais um grande missionário e evangelista na época de Paulo. Por que repudiamos a escravidão, como entendemos os conselhos do apóstolo Paulo a Filemon? Essa história aqui ela é bem interessante. Ela fala a respeito de um senhor chamado Filemon e de seu servo Onésimo, que após uma fuga encontrou-se com Paulo e se converteu ao cristianismo, e Filemon, já cristão, foi orientado por Paulo a receber Onésimo não como escravo, mas como seu irmão em Cristo. É muito interessante como esse ministério de Paulo, ele nos dá o exemplo do ministério da reconciliação e não do ministério da discórdia ou da divergência, mas o ministério da reconciliação e do recomeço, da reconstrução e não da destruição, de se fazer novas todas as coisas. Quinta-feira, as igrejas de Filipe e Colossos. Como Paulo descreve as igrejas de Filipe e de Colossos? O que essa descrição nos ensina?
Paulo ele se refere às igrejas como os irmãos fiéis, ministros e santos. E isso é uma demonstração de que existia, não só entre os apóstolos, mas também nas igrejas, um grande senso de responsabilidade com o ministério pessoal, ou seja, de cada pessoa, como discípulo, como ministro, como servo de Cristo, propriamente dito, e também dos líderes das igrejas locais. Na realidade, é inspirador saber que Jesus, quando ele começou a sua igreja, na figura dos 12 apóstolos, para proclamar o Evangelho, ele separou os 12 e os enviou, cada um com sua missão, com o seu ministério. E eles foram, e pregaram, e falaram, e o nome de Jesus se tornou conhecido não somente pelas obras que Jesus fazia, pelos sinais que proclamavam e demonstravam a sua autoridade divina e de onde ele vinha e para que ele vinha, mas também através da missão e comissão dada aos discípulos e apóstolos. E aqui nós vemos essa estrutura sendo replicada nas igrejas, tanto de Filipos quanto de Colossos, quando o apóstolo ele diz aos ministros, aos irmãos fiéis e santos das igrejas de Colossos e aos ministros da igreja de Filipe. Ou seja, ali a comissão ela continua. Cada um deles exerce um papel dentro do ministério como instituição, mas também exerce o seu próprio ministério dentro de sua casa, na sociedade, e continuam com o mesmo mandamento de ide, pregai, ensinai e batizai, ensinando a guardar o que foram ensinados a guardar. E isso Paulo leva fielmente. É interessante comparar na nossa lição o seguinte: as saudações encontradas nas duas cartas. Em Filipenses, Paulo menciona bispos e diáconos, que seriam os ministros, e em Colossenses ele se dirige aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Percebeu? Sabemos que Paulo, em algumas situações, usou assistentes literários, como no caso de Timóteo, né? Isso aqui é o que a nossa lição traz até quinta-feira, demonstrando que a missão da igreja, ela não pode parar e ela é transferida para seus discípulos e eles se tornam os novos ministros e pastores e bispos e diáconos, e que acima de tudo eles têm essa missão dentro e fora da igreja, sendo eles mesmos, um reflexo dessa própria missão, como Paulo foi. Sexta-feira, Deus escolheu você para a salvação por meio da santificação do Espírito e da fé na verdade. Portanto, permaneça firme. Para cada pessoa que está crescendo em Cristo haverá momentos de luta intensa e prolongada, pois os poderes das trevas estão determinados a impedir esse progresso. Contudo, enquanto mantivermos nossos olhos fixos na cruz de Cristo, em busca de graça, jamais cairemos. O Redentor nos promete, em Hebreus 15:5, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. E Paulo tinha essa certeza. Paulo tinha essa certeza de que fosse o que fosse, acontecesse o que acontecesse, enquanto ele estivesse sob o amor de Cristo, enquanto ele estivesse levando e cumprindo a missão que Cristo lhe deu,
se fosse para a vida ou para a morte, se fosse para o bem ou para o mal de sua carne, que fosse o que fosse, mas fosse para a honra e para a glória de Deus, que fosse para pregar, para anunciar Cristo. E ele mesmo disse: não tenho que me gloriar, nem de ter vencido, nem de ter perdido, nem de ter ganhado, nem de ter ganhado, vencido ou perdido ou sido derrotado. O que me importa é cumprir com a vontade e com aquilo que me ordenou o Senhor. Ide, fazer discípulos, levai essa missão por amor de Cristo, ensinando, batizando, pregando a salvação e a remissão dos pecados, em nome de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a lição da nossa semana. Nós vemos como a luta ela é muito grande. Algumas vezes eu me perguntei por que fazer isso. Mas então eu pensei o seguinte: tantas pessoas às vezes precisam de um estímulo, precisam ouvir, precisam de uma ajuda. Pessoas que não têm força às vezes para sair de casa, pessoas às vezes que estão perdidas, não sabem o que fazer, não sabem se fazer, não sabem para onde ir. E precisam de ajuda, precisam de um esforço, precisam de alguém que faça o mínimo. O mínimo. Tem uma história nos evangelhos de um homem que estava anunciando, fazendo boas ações, pregando, curando, em nome de Jesus. Então os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, nós encontramos um homem que fazia coisas boas em seu nome. Nós fomos lá e o repreendemos porque ele não te seguia. Então Jesus perguntou: por que vocês fizeram isso? Vocês não entendem? Será que vocês não perceberam? É interessante a gente pensar que os apóstolos, muitas vezes eles tinham boas intenções, ou então eles estavam com a mente muito voltados para o que era físico e esqueciam da esfera espiritual. Então eles se apegavam a imagens, a aparências, ao que para eles era mais conveniente, ou a títulos. E quando Jesus viu aquilo, ele se perguntou a eles: por que vocês fizeram isso? Quem não é por mim, desculpem, quem não é por mim, é contra mim. Se ele está pregando, fazendo boas coisas em meu nome, deixe que faça. O ministério de Jesus, ele não se atém a rótulos ou a títulos. Ele se atém a ações, a práticas e a mudanças. Por isso que para Paulo, assim como para os apóstolos e como para o próprio Jesus, era muito mais importante negar-se a si mesmo,
tomar a tua cruz e seguir o exemplo santo de Jesus e seguir as orientações do Espírito Santo, do que simplesmente se deixar levar por rótulos ou por títulos ou por qualquer tipo de pensamento ou atitude que viesse propriamente da carne ou de uma doutrina humana vazia. Para Paulo, muito mais importante era padecer com Cristo do que ter a vitória aos olhos dos homens. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Senhor, obrigado. Obrigado por ter nos concedido o Seu Santo Espírito. Que Ele se faça presente no meio de nós. Obrigado por Ele ter trazido, Senhor, essa mensagem tão importante aos nossos corações e que possamos praticá-la em espírito e em verdade, que possamos querer cada dia mais praticá-la e que Seu Espírito encontre em nós prazer e satisfação em cumprir e fazer conforme a Sua vontade, conforme os Teus desejos e desígnios. Não retire de nós o Teu Espírito e nem apague de nós ou enfraqueça o nosso ministério. Muito pelo contrário, nos fortalece para que possamos cumprir com a Tua vontade. É o que já pedimos e agradecemos, com as Tuas bênçãos para mais uma semana, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus queridos, eu espero que não tenha ficado muito pesado, nem muito enfadonho. São quase 50 minutos, eu não queria que fosse tanto assim. Mas eu acredito que com o passar da nossa lição, elas vão ficar mais fluidas e mais fáceis de serem transmitidas, ok? E vou pedir também que, se vocês gostaram, vocês continuem acompanhando na lição de vocês. Para quem não tem a lição, tem o aplicativo 7Me ou 7Me. É só ir lá no Play Store e baixar, tá? E acompanhar as lições dia após dia lá no seu aplicativo, tá ok? A nossa próxima lição, o tema será razões para ação de graça e oração. Aqui. Bom, agradeço por vocês terem ficado até aqui, agradeço pela paciência, que o Espírito Santo esteja com vocês, graça e paz, e fique com Deus.